Oi pessoal, professora Isabel aqui, e aí eu vou iniciar com vocês a correção da atividade domiciliar número 3, tá bom? Iniciando na página 230 do teu livro, questão número 1. Questão número 1, ela diz o quê? Determine a área de... Ela pede a área e vai te dar 6 letrinhas para você descobrir a área em cada caso. No primeiro caso, letra A. Determine a área de um retângulo cujas dimensões são 6,5 e 12 centímetros. Área do retângulo, né? Vocês fizeram uma pesquisa sobre isso. E aí, quem pesquisou direitinho provavelmente encontrou que a área do retângulo é base vezes altura, né? Mas aqui no livro ele não te fala se o 6,5 é base ou altura, o 12 é base ou altura. E aí, o que a gente faz? Você escolhe, tanto faz. Se a área do retângulo é a multiplicação dessas duas medidas, se eu multiplicar 6,5 vezes 12, é a mesma coisa de multiplicar 12 vezes 6,5. Então, se esse for base e esse outro for altura, tanto faz. Se esse for base e esse outro for altura, tanto faz. Vai ser a multiplicação do 6,5 pelo 12. Então, aqui, vamos ver como é que resolve, né? Área, base vezes altura, foca, câmera não quer focar, acontece dessas coisas, né? Ótimo! Área, base vezes altura, 6,5 vezes 12, eu coloquei que a base é 6,5, a altura 12. Você pode ter feito o contrário e vai ser a mesma coisa, tá? Então, quando você multiplica esses dois valores, a área dá 78 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque as duas dimensões são centímetros, né? Então, letra A, resposta, 78 centímetros quadrados. Vamos para a letra B? Letra B. Um quadrado, a área de um quadrado, cujo lado mede 5 raiz de 3 metros. Área do quadrado. A área do quadrado é a multiplicação lado vezes lado, né? Que aí tem bem aqui, inclusive, nessa página do livro, ó. Lado vezes lado, lado ao quadrado, né? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, o que é que você faz? Se o livro te deu a medida, você faz o que ele disse, ó. Se o lado é 5 raiz de 3, a área é lado ao quadrado, então vai ser 5 raiz de 3 ao quadrado. Isso daqui, o 5 raiz de 3, isso é uma multiplicação. Bem aqui tem um vezes que a gente não coloca. 5 raiz de 3 ao quadrado, por ser uma multiplicação, o 5 fica ao quadrado e o raiz de 3 também fica ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, tá aqui. Sinal de vezes, repetir. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Quem é a raiz do 9? 3. Então, fica 25 vezes 3, 75. Como o lado está dado em metros, tua área vai ser em metros quadrados. Então, letra B, resposta, 75 metros quadrados. Letra C, determine a área de... Letra C, ó, um retângulo cuja base mede 16 e cuja diagonal mede 20. Cuidado! Um retângulo cuja base mede 16, eu já sei a base, mas a questão não fala sobre a altura. O que é que a questão fala? Sobre a diagonal, né? A diagonal mede 20, tá certo? Então, não vá multiplicar o 16 pelo 20 e correr para o abraço, não. Aqui ele fala só da diagonal, né? Não fala da altura. Então, vamos desenhar para a gente ver isso daí como é que fica no papel. Letra C. Nosso retângulozinho tá aqui, né? Bem retinho, do jeito que eu sempre desenho. Coisa mais linda e perfeita, né? A diagonal tá aqui, ó, 20. A base, 16. E a altura eu não faço a menor ideia, né? E aí, a gente tem que observar o seguinte. Essa diagonal, ela divide o nosso retângulo em dois triângulos. Nos retângulos em geral, né? No trabalho de vocês é para ter isso. Os 4 ângulos são de 90 graus, né? Cada um dos ângulos é de 90 graus. Então, se esses ângulos fazem 90 graus, esse triângulo aqui, ó, que a gente encontrou,
E o outro também, né? Claro, a gente só vai usar um. Ele é um triângulo retângulo, certo? No triângulo retângulo, a gente tem algumas coisinhas a observar. O lado que fica oposto ao ângulo de 90, eu chamo de hipotenusa, certo? Então, esse daqui é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados eu chamo de catetos. Então, nesse triângulo aqui, eu conheço o valor da minha hipotenusa, conheço um dos catetos e quero descobrir o outro cateto. E aí, o que é que a gente faz? Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui, ó, mais 16 ao quadrado. Você vai passar para o outro lado, negativo, né? Sai do primeiro membro para o segundo membro. 20 ao quadrado, 400. 16 ao quadrado, 256. Quando a gente faz essa subtração, vai dar 144. Então, h ao quadrado é 144. Para esse 2 ir embora, a gente lança a nossa raiz quadrada, né? Se eu tirar a raiz quadrada no primeiro membro, eu também preciso tirar no segundo membro. Então, o h fica sozinho, né? E fica a raiz de 144. Raiz de 144 vale 12. Então, a minha altura vai ser 12. 12 o quê? Decímetros, né? Todas as medidas são em decímetros. Mas eu não quero a altura. O que é que eu estou precisando? Minha questão pede a nossa área, né? Então, a formulazinha da área, base vezes altura. Nossa base, 16. Nossa altura, descobriu agora, é 12. 16 vezes 12, 192. Lembrando sempre, né, a medida, decímetros quadrados, porque é a área, né? Então, 192 decímetros quadrados. Letra C, ok. Vamos para a letra D. Letra D diz assim, cadê ela? Aqui, ó. É a área de um quadrado que tem 24 metros de perímetro. A área de um quadrado que tem 24 metros de perímetro. Então, vamos lá. Perímetro do quadrado. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Se um quadrado tem 4 lados, então 4 vezes a medida do lado, né? Que vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou seja, 4 vezes lado. É igual a 24. Esse 4 passa para o segundo membro, dividindo, ó. Então, o lado vai ser 24 dividido por 4, que dá 6 metros, né? E aí, a gente procura agora calcular a área. A área do quadrado, lado ao quadrado. A medida do lado é 6. Então, a área desse quadrado vai ser 6 ao quadrado, que é 36 metros quadrados. Certo? Letra D, 36 metros quadrados. Vamos para a letra E. A letra E diz assim: a área de quê? De um retângulo, cuja diagonal forma um ângulo de 30 graus, com o lado que tem 12 decímetros de comprimento. Observação, ele não fala se esse 12 é a base ou é a altura. Você quem vai escolher, tanto faz, tá bom? Então, desenhei o nosso retângulozinho. Eu escolhi o 12 para ser a base. Coloquei o H, né, a altura como H, né, nossa interrogação. E a questão fala o quê? Que o retângulo, né, a diagonal desse retângulo forma um ângulo de 30 graus com a base. Com a base não, na verdade, ele fala com o lado que tem 12 de comprimento, né? Vamos voltar na questão aqui. Ó, um retângulo cuja diagonal forma um ângulo de 30 graus com o lado que tem 12 de comprimento. Então, tá aqui, o lado que tem 12 de comprimento e a diagonal. Forma um ângulo de 30. Se você quiser testar, né, fazer o testezinho em casa, professora, a senhora escolheu a base, eu posso escolher a altura? Pode. Mas lembrando, se você escolheu a altura para ser 12, o teu ângulo de 30 vai ficar aqui, ó. Por quê? Porque esse ângulo de 30 é entre a diagonal e o lado de 12, tá certo? Por que que meu ângulo ficou aqui? Porque o meu lado de 12 é esse aqui, certo? Então, vamos lá. Bem aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque os ângulos de um retângulo são 90 graus, certo?
e essa diagonal partiu o retângulo no meio. E aí, a gente tem aqui nossa hipotenusa, o H um cateto e o 12 um outro cateto. Não posso usar teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu não sei nenhuma informação sobre a diagonal e nem sei a altura. Tá faltando duas medidas pra gente. Mas bem aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, né? Então, tendo um ângulo de 30 graus, a gente vai mexer com as razões trigonométricas. Aquela tabelinha lá da música, né, que a gente canta, seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60, né, os ângulos notáveis. Então, vamos ver aqui, ó. Quem é a altura com relação ao ângulo de 30 graus? A altura é o cateto oposto a esse ângulo. E quem é esse 12 aqui, ó? O 12 é o cateto vizinho ao ângulo, é o cateto coladinho, adjacente a esse ângulo. Então, das três, né, relações trigonométricas, desculpa, que a gente tem, uma delas envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é ela? A tangente, ó. Já coloquei aqui, dei spoiler, hein? Tangente de 30, cateto oposto, é o H. Cateto adjacente é o 12, certo? Tangente de 30, se você procurar na tabelazinha, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao H sobre 12, né? E aí, meios pelos extremos, 3 vezes H, 3H. Raiz de 3 vezes 12, 12 raiz de 3. Esse 3 está multiplicando o H, passa para o outro lado dividindo. E a câmera perdeu o foco, que coisa boa. Espera que ela arruma já esse foco. Tantã. Que coisa boa. Olha, arrumou, falei? Vamos lá. 3 veio para cá dividindo, ó. 12 dividido para 3 dá 4. E a raiz de 3 permanece multiplicando. Então, a tua altura vai ser 4 raiz de 3 decímetros, né? Nossa área, base vezes altura. A base, lembra que eu chamei a base de 12, ó? Então, base 12, altura 4 raiz de 3. 12 multiplica o 4 dá 48, desculpa. E a raiz de 3 fica juntinho, multiplicando, né? Então, vai ficar 48 raiz de 3 decímetros quadrados. Essa é a nossa área, tá certo? Vamos para a letra F, né? Letra F, eu quero a área de um quadrado, cuja diagonal mede 5 raiz de 2, né? Letra F. Então, vamos lá, tá aqui ela. Deixo prontinha, né? Então, a gente vai desenhar esse quadrado que a questão fala. Que o quadrado bem desenhado, coisa mais linda. Um quadrado cuja diagonal, tá aqui a diagonal, ó. Mede 5 raiz de 2. A gente já fez umas duas questõezinhas para os dois itens parecidos, né? Essa diagonal vai repartir o nosso quadrado em dois triângulos. Como os ângulos do quadrado são 90 graus, a gente tem aqui um triângulo retângulo, ó, né? Aqui eu tenho a medida da hipotenusa, é o lado de frente para o ângulo de 90 graus. E os dois lados eu chamo de quê? De catetos, né? Como esses dois lados são iguais, porque é um quadrado, a gente pode chamar os dois de L. E aí, utilizo o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado, certo? 5 raiz de 2 ao quadrado. O 5 ao quadrado é 25. O raiz de 2 ao quadrado fica apenas o 2. 25 vezes 2 dá 50. Esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. 50 dividido por 2, 25. Então, eu tenho a informação de que L ao quadrado vale 25. Mas eu quero saber a área. E se a gente relembrar, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, se a área do quadrado é L ao quadrado e L ao quadrado vale 25, é porque a área vale 25. A medida aqui é milímetros, então aqui vai ser milímetros quadrados. Questão número 1, tá ok então, né?